Ela vendeu sua virgindade por amor, mas foi ele quem pagou o preço mais alto. Descobrir que o que julgava ser apenas um corpo era, na verdade, o começo da sua própria salvação. Assista até o fim e descubra como essa história vai tocar o seu coração. Mas antes, escreva nos comentários de onde você está escutando a nossa história. O relógio marcava 5:12 da manhã, quando o despertador tocou com seu som seco e insistente. No pequeno apartamento da zona norte de São Paulo, o silêncio da madrugada foi quebrado por um suspiro cansado. Lorena, 22 anos, espreguiçou-se lentamente na cama, sentindo o peso do corpo dolorido e a alma esgotada. Mais um dia começava, igual a tantos outros, mas com um agravante: o medo de que o tempo estivesse se esgotando. Ela se levantou com cautela, tentando não acordar a irmã mais velha, Maitê, que dormia no quarto ao lado. Maitê era o motivo de tudo: sua razão, sua luta, sua dor. A doença degenerativa que a corroía dia após dia fazia com que cada manhã fosse uma conquista, e cada minuto um lembrete cruel de que o tempo é impiedoso com quem não pode pagar. Na cozinha, Lorena preparou um café ralo e 2 torradas. Enquanto comia em pé, já vestida com uma calça jeans simples e uma blusa branca, pegou o celular e leu novamente a mensagem do hospital. Orçamento atualizado para o tratamento experimental de Maitê: R$ 145 mil. Pagamento antecipado. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo para conter as lágrimas. Já havia tentado de tudo: rifas, vaquinhas online, pedidos a ONGs. Nada dava certo. A bolsa integral na faculdade de medicina cobria as mensalidades, mas não o material, transporte e remédios de Maitê. Os bicos que fazia, faxinas aos fins de semana e turnos noturnos como garçonete, mal davam para o básico. O tratamento de verdade, o que poderia salvar a vida da irmã, era um sonho inalcançável. Lorena lavou a louça rapidamente, colocou o café em uma garrafa térmica velha e foi até o quarto de Maitê. Sentou-se na beirada da cama e passou a mão nos cabelos ralos da irmã, que já havia acordado e a olhava com um sorriso suave. Você ainda não dormiu, né? Perguntou Maitê, a voz fraca, mas afetuosa. Dormi sim, claro. Só acordei mais cedo, mentiu Lorena, forçando um sorriso. Você é péssima mentirosa, Lô. Maitê riu, tossindo em seguida. Vai para a faculdade agora? Sim, aula de anatomia às 7, respondeu. Mas à noite tem um trabalho diferente. Outro plantão? Não. Uma agência me chamou para ser recepcionista num evento de luxo, uma vinícola famosa do Sul. Pagam bem. Maitê a olhou com preocupação. E é seguro? É sim. Vestido preto, cabelo preso, só sorrir e dar boas-vindas. Nada demais. Você não precisa se matar assim. Maitê segurou a mão da irmã. Só para me manter viva. Você me mantém viva, Mai. É por você que eu acordo todo dia. Houve um silêncio carregado de emoção entre as duas. Lorena se inclinou e beijou a testa da irmã, tentando guardar aquela imagem no peito como se fosse a última. Depois, pegou a bolsa com seus livros e saiu correndo pelas ruas ainda vazias da cidade. No metrô, entre sacolejos e olhares cansados, Lorena encarava o próprio reflexo na janela do vagão. A maquiagem leve tentava esconder as olheiras fundas, mas seus olhos carregavam verdades que nenhum corretivo era capaz de apagar. Ela era jovem, bonita, mas já havia vivido o suficiente para saber que a vida nem sempre premia os bons, só os que resistem. Ao final do dia, depois de horas de estudo e anotações em cadernos rabiscados, Lorena voltaria para casa apenas para trocar de roupa, prender o cabelo num coque e vestir o uniforme preto que a agência exigia. No celular, a mensagem com as últimas instruções a esperava. Horário de chegada, código de conduta, nome do contratante, Vinícola Ferraz. Ela ainda não sabia, mas aquela noite não seria apenas mais um trabalho. Seria o início de uma história capaz de mudar não só o seu destino, mas também o de um homem que havia enterrado o coração junto com o passado. Quando saiu da faculdade naquela tarde, Lorena já carregava no corpo o cansaço de um dia inteiro de aulas. O metrô lotado, os livros pesados na mochila e a cabeça cheia de termos médicos não a impediam de pensar apenas em Maitê. Enquanto caminhava pelas ruas em direção ao pequeno apartamento, lembrava-se do olhar da irmã pela manhã, um misto de fragilidade e coragem,
como se dissesse sem palavras que confiava nela para salvar as duas. Chegando em casa, cumpriu a rotina rápida. Ajudou Maite a tomar os remédios, preparou um jantar simples e depois se trancou no quarto para se arrumar. O vestido preto enviado pela agência estava passado e estendido sobre a cama. Lorena soltou os cabelos castanhos escuros que caíam em ondas pelas costas e os deixou soltos, emoldurando seu rosto delicado. Seus olhos castanhos claros refletiam firmeza, mesmo por trás das olheiras de noites mal dormidas. Os lábios carnudos e cheios, realçados por um leve batom nude, davam o contraste perfeito. Ao se olhar no espelho, percebeu que, embora simples, sua beleza era quase surreal, intensa de um jeito que chamava a atenção sem esforço. "Você está deslumbrante, Lo", disse Maite, apoiada na porta do quarto. "É só maquiagem", respondeu Lorena, tentando esconder a insegurança. "Não, é você, e eles vão perceber isso hoje", completou a irmã, como se pressentisse que algo mudaria naquela noite. Um abraço demorado de despedida e Lorena seguiu para o evento. Pegou o metrô novamente, depois um ônibus, até que finalmente avistou a fachada do luxuoso Hotel Palácio Tangará, 5 estrelas, iluminado como se fosse um castelo no coração de São Paulo. Quando chegou à frente do luxuoso hotel, sentiu-se pequena diante da fachada imponente e iluminada. Carros importados desfilavam pelo tapete vermelho, damas de vestidos cintilantes desciam dos veículos como se estivessem em um conto de fadas moderno. Respirou fundo, ajustou o crachá da agência e entrou pela porta lateral destinada aos funcionários. Minutos depois, já posicionada perto da entrada principal, começou sua função: cumprimentar convidados, sorrir, indicar mesas. O salão era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz em milhares de pontos brilhantes. O som de um quarteto de cordas embalava conversas em francês e italiano. Garçons circulavam com taças de cristal tilintando. Lorena, discreta, tentava se manter invisível, até sentir o olhar. Um olhar pesado, firme, que percorreu seu corpo sem vulgaridade, mas com uma intensidade quase sufocante. O coração dela disparou antes mesmo de erguer os olhos. Quando finalmente levantou a cabeça, encontrou-o. Um homem alto, de porte firme, atravessava o salão como quem domina cada espaço que pisa. Os cabelos castanhos escuros estavam levemente desalinhados, a barba por fazer realçava o maxilar forte e proeminente. Os olhos verdes, intensos como esmeraldas, a fitavam com um interesse silencioso. A pele bronzeada denunciava que, apesar do terno impecável, aquele não era apenas um homem de escritório. Era alguém acostumado ao sol, ao trabalho duro da terra. Seus traços carregavam a herança de imigrantes italianos, orgulhosos e fortes. Lorena tentou recompor o sorriso profissional, mas o impacto daquele olhar a deixou paralisada. Ele caminhou em sua direção com passos seguros. O ar entre os dois parecia mais denso a cada segundo. Quando finalmente parou diante dela, estendeu a mão. "Boa noite, Daniel Ferraz", disse em voz grave e firme, carregada de autoridade. Lorena engoliu em seco. O nome soava familiar. Era ele, o dono da vinícola patrocinadora da noite, o anfitrião, o milionário frio sobre o qual todos comentavam. Ela apertou sua mão, tentando controlar o nervosismo. "Boa noite, Sr. Ferraz, Lorena, recepcionista do evento", respondeu, sem perceber que naquele instante, ao dizer seu nome, estava iniciando uma história da qual não haveria retorno. O aperto de mãos ainda parecia pulsar na pele de Lorena quando Daniel recuou um passo, mas não desviou o olhar. Era como se estivesse tentando decifrá-la ali mesmo, em meio ao burburinho dos convidados, sem se importar com o mundo ao redor. Lorena sentiu-se nua, não no sentido físico, mas como se todas as suas máscaras tivessem sido arrancadas diante daqueles olhos verdes que pareciam enxergar muito além da superfície. "É nova na agência?", perguntou ele, a voz grave ressoando como um trovão contido. Lorena hesitou por um instante, tentando manter a postura profissional. "Sim, é meu primeiro evento desse tipo." Daniel a observou por mais alguns segundos, como se aquela resposta simples não fosse suficiente. "Você não parece se encaixar aqui." Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. "O que quer dizer com isso?" Ele inclinou levemente a cabeça, o olhar ainda preso ao dela. "Todos aqui vivem de aparências. Mas você...
Parece real demais. As palavras a desconcertaram. Nunca alguém a havia descrito daquela forma, especialmente em um ambiente tão carregado de luxo e superficialidade. Antes que pudesse responder, um casal elegante se aproximou e cumprimentou Daniel com efusividade. Ele retribuiu com cordialidade automática, mas sem nunca desviar totalmente os olhos de Lorena. Foi só quando os convidados o arrastaram para dentro do salão que ela conseguiu respirar fundo novamente. Ele é apenas um homem, Lorena, repetiu para si mesma, tentando acalmar o coração acelerado, mas havia algo naquela presença que a deixava inquieta, como se o encontro tivesse sido predestinado. Durante a noite, entre idas e vindas de convidados, Lorena o via de longe, circulando pelo salão com naturalidade. Ele era o centro das atenções, cumprimentado por empresários, artistas e políticos, todos em busca de sua aprovação. Mas em vários momentos, seus olhos se voltavam discretamente para ela, e sempre que isso acontecia, Lorena sentia uma corrente elétrica percorrer sua espinha. O salão seguia vibrante, com o tilintar de taças, risadas contidas e conversas em vários idiomas. Lorena circulava entre os convidados, verificando credenciais e ajudando discretamente a manter a organização. Tentava manter a concentração, mas sentia o peso constante de um olhar fixo em si, como se Daniel Ferraz a acompanhasse em cada passo, mesmo quando estava rodeado por dezenas de pessoas. Durante uma breve pausa, ela se aproximou de uma das mesas de apoio, onde Camila já estava. A colega, sempre falante, ofereceu-lhe um copo d'água e, em seguida, voltou a provocar com seu jeito leve. Sabe, eu fiquei reparando, metade desses homens aqui daria tudo por um sorriso seu, disse com um riso cúmplice. Lorena arqueou as sobrancelhas, surpresa. Camila, eu não estou aqui para isso. Vim trabalhar, ganhar meu dinheiro e só. Ah, Lô, você leva tudo tão a sério, rebateu a amiga. Já percebeu que a vida não espera? Se eu fosse você, aproveitava um pouco mais. Lorena desviou o olhar, fixando-o em uma taça de cristal próxima, tentando esconder o incômodo que sentia. Sua vida nunca fora sobre aproveitar, sempre fora sobre lutar. Eu não tenho esse luxo, respondeu em voz baixa. Cada centavo que ganho já tem destino certo. Camila bufou como quem não entende. Tudo bem, mas é que você parece fugir disso porque... Parou por um instante, sorrindo maliciosa. É virgem, não é? Lorena a olhou fixamente, sentindo o rosto corar. O silêncio entre elas foi resposta suficiente. Ah, eu sabia, riu Camila sem maldade, mas em tom de deboche. Isso explica tanta coisa. Antes que Lorena pudesse reagir, uma presença forte se fez sentir. Daniel Ferraz estava parado a poucos metros, segurando uma taça de vinho tinto. Não havia expressão em seu rosto, mas os olhos verdes ardiam em intensidade. Ele havia ouvido cada palavra. Camila, sem notar, despediu-se apressada ao ser chamada por um supervisor. Lorena permaneceu sozinha, tentando retomar o fôlego. Fingiu ajeitar o crachá, mas sabia que Daniel ainda a observava. Por dentro, um turbilhão, vergonha, medo, raiva. Minutos depois, como se nada tivesse acontecido, Daniel se aproximou da mesa, onde Lorena auxiliava alguns convidados. Passou por ela devagar, inclinando-se levemente em sua direção e dizendo em voz baixa, quase um sussurro, cada escolha que fazemos tem um preço, senhorita Lorena. Alguns são mais altos do que imaginamos. Lorena se arrepiou inteira. Não soube o que responder. Apenas o encarou tentando entender o que aquelas palavras significavam. Ele se afastou em seguida, retomando o papel de anfitrião impecável, mas já não era o mesmo. Dentro de si, Daniel Ferraz começava a arquitetar uma proposta ousada. Algo frio, calculado, mas que, por algum motivo, o fazia sentir-se vivo novamente. E Lorena, sem perceber, havia acabado de se tornar a peça central no jogo perigoso de um homem marcado pela dor e pela solidão. A noite avançava no Palácio Tangará e o evento seguia em pleno brilho. Para os convidados, era apenas mais uma celebração de negócios, taças de vinho e promessas de contratos. Para Lorena, era a luta silenciosa contra o próprio nervosismo. Sentia que, de alguma forma, estava sendo testada a cada segundo pelos olhos verdes que a perseguiam. Quando a última rodada de vinhos foi servida e o quarteto de cordas encerrou sua apresentação, Lorena suspirou aliviada. O turno estava chegando ao fim.
Ela recolheu algumas credenciais da mesa de recepção e já se preparava para se despedir da supervisora, quando ouviu sua voz. Senhorita Lorena, grave, firme, inconfundível. Ela se virou devagar. Daniel Ferraz estava diante dela, mais imponente do que nunca. O terno perfeitamente alinhado, o rosto levemente sombreado pela barba por fazer e os olhos verdes fixos nela com intensidade perturbadora. Senhor Ferraz, o senhor precisa de alguma coisa? Perguntou, tentando manter o tom profissional. Ele inclinou a cabeça, como se analisasse cada detalhe de sua postura. Sim, quero conversar com você. Lorena hesitou. Sobre o que seria? Uma proposta de negócios, que imagino será muito interessante para você. Respondeu seco, sem mais explicações. Antes que ela pudesse insistir, ele retirou do bolso um cartão preto, apenas com seu nome gravado em letras prateadas. Estendeu-o para ela. Amanhã, 8 horas da noite, minha suíte, disse, firme. Quarto presidencial, no andar mais alto do Palácio Tangará. Ela olhou o cartão depois para ele, confusa. Eu não sei se devo. Daniel se aproximou um passo, sua presença a envolvendo como uma sombra. Você precisa. Será muito vantajoso para você. E então se afastou, deixando-a ali paralisada, com o cartão queimando em sua mão. Lorena voltou para casa naquela noite com o coração em guerra. Durante o trajeto, lembrava-se do jeito como ele a havia olhado, da forma como parecia enxergar através dela. O cartão repousava no fundo da bolsa, pesado como se fosse feito de ferro. Em casa, encontrou Maitê dormindo, o rosto pálido iluminado pela luz fraca do abajur. Lorena se sentou ao lado da cama, segurando a mão da irmã. Pensou no orçamento do hospital, nas contas acumuladas, no tempo que se esgotava. Fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Não sabia o que a esperava naquela reunião, mas algo lhe dizia que seria uma encruzilhada. Uma daquelas escolhas que mudam para sempre o rumo de uma vida. E no melhor quarto do Palácio Tangará, Daniel Ferraz já decidira exatamente o que queria dela. Não por amor, não por desejo inocente, mas porque aquele homem partido havia encontrado na fragilidade de Lorena uma oportunidade para um acordo que em sua mente era tão frio e inevitável quanto o destino. No dia seguinte, Lorena acordou cedo, mas não conseguiu se concentrar em nada. Tentou estudar, mas as palavras nos livros de medicina se embaralhavam. Tentou cozinhar para Maitê, mas deixou o arroz queimar. Passou as horas dividida entre a culpa e a curiosidade, andando em círculos pelo pequeno apartamento. O cartão preto repousava sobre a mesa como uma tentação silenciosa. Cada vez que ela desviava o olhar, sentia-se puxada de volta por aquele objeto simples e ao mesmo tempo tão pesado, como se já fosse uma chave para um destino sem retorno. Eu não posso aceitar isso, não posso. Mas, e se for a única chance? Repetia para si mesma enquanto via a irmã cochilar no sofá, a respiração curta, o rosto cada vez mais pálido. Quando o relógio se aproximou das 8 da noite, Lorena se rendeu. Colocou o mesmo vestido preto da festa, prendeu os cabelos em um coque baixo e passou um batom discreto. Antes de sair, cobriu Maitê com uma manta e deixou um bilhete. Volto logo. Eu te amo. O caminho até o Palácio Tangará pareceu mais longo do que nunca. O coração batia tão forte que ela sentia o eco nos ouvidos. Ao entrar no hotel, os funcionários a guiaram até o último andar, onde apenas os hóspedes mais ricos tinham acesso. O corredor era silencioso, forrado de carpetes claros e iluminado por luzes suaves. Cada passo soava como um julgamento. Quando a porta da suíte presidencial se abriu, Lorena ficou por um momento paralisada. O espaço era amplo, decorado com elegância discreta. Lustres modernos pendiam do teto, móveis de linhas sofisticadas preenchiam a sala e uma varanda se abria para a vista majestosa do Parque Burle Marx, iluminado pela cidade ao fundo. O cheiro do vinho recém-aberto se misturava ao leve aroma de madeira polida. No centro da sala estava Daniel Ferraz. Diferente da noite anterior, sem terno ou gravata. Usava apenas uma camisa branca de algodão, com alguns botões abertos no colarinho e calça social preta. A simplicidade do traje, paradoxalmente, o tornava ainda mais imponente. O bronzeado natural da pele, a barba por fazer e o maxilar marcado conferiam-lhe um ar viril e perigoso.
Seus olhos verdes estavam fixos nela, intensos, como se pudessem prever cada reação. Sente-se, ordenou apontando para uma poltrona de couro clara. Lorena obedeceu, os ombros rígidos, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Seu olhar tentava encontrar respostas no ambiente, mas sempre era puxado de volta para ele. Daniel caminhou até o bar de cristal da suíte, serviu-se de uma taça de vinho tinto e tomou um gole lento. Não ofereceu a ela. Voltou, sentou-se diante dela e permaneceu em silêncio por longos segundos, analisando cada traço de seu rosto. O silêncio era tão denso que parecia preencher toda a sala. Eu sei sobre sua irmã, disse por fim, a voz grave cortando o ar. Sobre a doença. Sobre o tratamento que você não pode pagar. O coração de Lorena disparou e ela se inclinou para a frente incrédula. Como o senhor sabe disso? Ele ergueu uma sobrancelha impassível. Eu escuto mais do que falo, e ontem à noite escutei o suficiente. Lorena abaixou os olhos constrangida, o rosto queimando de vergonha. O senhor não tem o direito de se intrometer na minha vida. Talvez não. Ele apoiou a taça sobre a mesa de vidro, sem desviar os olhos dela. Mas tenho os meios de resolver o problema. Ela ergueu o olhar confusa. O que o senhor está propondo? Daniel recostou-se na cadeira, cruzou as pernas com calma calculada. Seus olhos verdes brilhavam com uma frieza que parecia cortar. Eu posso pagar integralmente o tratamento da sua irmã. À vista, sem negociações, sem burocracias. Lorena arregalou os olhos, sem acreditar. O quê? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua voz, mais baixa, soou como um golpe. Em troca, você passará uma semana comigo em minha vinícola no Rio Grande do Sul. E ao final dessa semana, você dormirá comigo. O ar sumiu dos pulmões de Lorena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sentiu o corpo estremecer, a respiração falhar, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O senhor está comprando a minha virgindade? Perguntou, a voz embargada, quase um sussurro. Estou oferecendo uma troca, clara, honesta. Daniel não vacilou, sem promessas de amor, sem ilusões. Apenas um acordo. As lágrimas arderam nos olhos de Lorena, mas ela se recusava a chorar na frente dele. Levantou-se bruscamente, a voz tremendo. O senhor é um monstro. Acha que pode comprar tudo, inclusive pessoas? Daniel permaneceu sentado, inabalável, o olhar fixo nela como o de um predador paciente. Não, senhorita Lorena, eu não compro pessoas. Eu faço acordos. E cabe a você decidir se aceita ou não. Ela saiu apressada da suíte, o coração despedaçado. No elevador, as lágrimas finalmente rolaram. Sentiu-se suja, humilhada, mas também desesperada. Naquela noite, sentada ao lado da cama de Maitê, segurando sua mão frágil, chorou em silêncio, até que o amanhecer começou a iluminar o quarto. Cada respiração pesada da irmã era um lembrete cruel de que o tempo se esgotava. Na manhã seguinte, exausta, Lorena tomou sua decisão. A necessidade gritava mais alto que a indignação. Ela aceitaria o pacto com o diabo. Na manhã seguinte, quando o sol tímido atravessava as frestas da cortina do pequeno apartamento, Lorena já havia tomado sua decisão. O coração ainda sangrava de indignação, mas a imagem da irmã adormecida, com o peito subindo e descendo em esforço constante, era mais forte que qualquer orgulho. Se precisava vender sua alma para salvá-la, assim o faria. Pegou o cartão preto que repousava sobre a mesa desde a noite anterior. Por longos segundos, ficou olhando o nome gravado em prateado. Daniel Ferraz. O peso daquelas letras parecia esmagar sua última centelha de inocência. Respirou fundo, enfiou o cartão na bolsa e saiu, sem olhar para trás. No fim da tarde, voltou ao Palácio Tangará. A mesma elegância impecável do hotel contrastava com o nó em sua garganta. Os seguranças a reconheceram e a conduziram até o último andar. A cada passo no corredor silencioso, o coração dela batia como um tambor. Quando a porta da suíte presidencial se abriu, Daniel a esperava. Estava de pé perto de uma mesa baixa de vidro, onde repousava uma pasta de couro. Diferente da noite anterior, seu rosto não trazia sombra de provocação. Era o semblante de um homem de negócios. Pensei que não voltaria, disse ele com a voz grave e neutra. Eu voltei, respondeu ela, firme, embora sua voz tremesse levemente. Daniel fez um gesto para que se aproximasse da mesa.
Abriu a pasta e retirou um contrato impresso em papel timbrado. O documento era frio, objetivo, quase cruel em sua clareza. Duração de 1 semana, confidencialidade absoluta, pagamento do tratamento integral de Maitê garantido em cláusula e uma condição explícita. Ao fim da semana, Lorena deveria entregar-se a ele. Leia com calma, disse Daniel empurrando o contrato em sua direção. Não haverá espaço para dúvidas depois. Lorena leu cada linha, sentindo o estômago embrulhar a cada palavra. O peso da decisão a esmagava, mas sua mente repetia a mesma frase. É pela Maitê, é pela Maitê. Quando terminou, ergueu os olhos marejados. Isso é desumano. Não, corrigiu Daniel, com a frieza de quem acreditava no que dizia. É honesto. Nenhuma mentira, nenhuma promessa vazia. Apenas um acordo entre duas pessoas. Por um instante, o silêncio os envolveu. Lorena pegou a caneta que ele lhe oferecia, hesitou e então assinou. Seu nome, curvado pela mão trêmula, parecia uma sentença. Daniel assinou em seguida, sem emoção, e fechou a pasta. Guardou-a de volta na maleta como se fosse apenas mais um contrato entre tantos que já havia feito. Partimos amanhã cedo, disse seco. Meu jatinho nos levará direto ao Rio Grande do Sul. Mas não posso deixar minha irmã sozinha de repente. Ela precisa de cuidados. Me dê alguns dias para encontrar alguém para cuidar dela, falou Lorena já desesperada. Irei providenciar uma cuidadora para ela durante essa semana, respondeu Daniel sem rodeios. Lorena assentiu, a voz presa na garganta. Não havia mais volta. Na manhã seguinte, o motorista de Daniel a buscou em casa. Foi doloroso despedir-se de Maitê, mas Lorena apenas disse que viajaria a trabalho por 1 semana e tinha conseguido uma pessoa para ficar com ela. Prometeu ligar todos os dias. A irmã, cansada, sorriu e acreditou. Horas depois, Lorena estava dentro do jatinho particular de Daniel. O interior era luxuoso. Assentos de couro creme, taças de cristal, uma pequena mesa de mogno entre eles. Mas para ela, tudo parecia frio, distante. Daniel, sentado ao seu lado, mantinha a postura impecável. Lia documentos em silêncio, sem dirigir-lhe a palavra, como se ela fosse apenas mais um item daquela viagem. Quando os olhos dele finalmente se ergueram dos papéis, disse em tom seco: lembre-se do que assinou. Esta semana será apenas uma transação. Sem toques, sem emoção. Até o último dia. Lorena apertou as mãos no colo, sentindo o coração em guerra. Enquanto o jatinho ganhava altitude, ela olhava pela janela, o mundo ficando pequeno abaixo de seus pés. Era como se estivesse deixando para trás a versão antiga de si mesma e voando direto para um destino que mudaria sua vida para sempre. O jatinho pousou suavemente no aeroporto particular da região serrana do Rio Grande do Sul. O céu estava de um azul intenso e a paisagem ao redor parecia saída de uma pintura. Colinas cobertas de parreirais que se estendiam até onde a vista alcançava, casas de pedra no estilo colonial italiano e estradas estreitas que serpenteavam entre vinhedos carregados. Lorena olhava pela janela hipnotizada. Era um contraste brutal com a vida que conhecia em São Paulo. O ar parecia mais puro, a brisa mais fria, mas nada disso conseguia aliviar o peso no peito. Ainda ecoavam em sua mente as palavras de Daniel dentro do jatinho. Esta semana será apenas uma transação. Um motorista de terno os aguardava no carro preto que os levaria até a vinícola. Durante o trajeto, Lorena observava as construções rústicas e charmosas, enquanto Daniel permanecia em silêncio absoluto, com o olhar fixo na paisagem, como se fosse parte dela. Quando chegaram, Lorena ficou sem palavras. A mansão era imponente, construída em pedra clara, com varandas de ferro trabalhado e janelas amplas que refletiam a luz dourada do entardecer. Ao fundo, os vinhedos se perdiam no horizonte e o aroma de uvas maduras impregnava o ar. O carro estacionou diante da entrada principal. 2 empregados aguardavam para receber o patrão. Ambos cumprimentaram Daniel com respeito, mas logo seus olhares curiosos se voltaram para Lorena. Havia surpresa, até desconfiança. Ela sentiu-se exposta, como se sua presença fosse uma anomalia naquele lugar. Daniel, porém, não ofereceu explicações. Apenas disse em tom seco: a senhorita Lorena ficará hospedada conosco por 1 semana. Preparem o quarto de hóspedes ao lado da minha ala. Lorena engoliu em seco. Não houve apresentações nem formalidades. Apenas ordens.
como se ela fosse parte de uma rotina que ele dominava. Ao entrar, seus olhos se perderam na grandiosidade da mansão. Lustres antigos iluminavam o hall, tapetes persas cobriam o chão e quadros de vinhedos italianos decoravam as paredes. O ambiente era sofisticado, mas carregado de uma aura de silêncio, quase como se a casa guardasse segredos que ninguém ousava revelar. O quarto destinado a ela era luxuoso, cama ampla, roupas de cama macias, um guarda-roupa repleto de peças que certamente haviam sido escolhidas sob medida. Lorena passou a mão pelo tecido de um dos vestidos, imaginando se aquilo já fazia parte do acordo implícito. Sentiu-se sufocada, como se cada detalhe fosse uma prisão dourada. À noite, um jantar formal foi servido. A mesa era longa, mas apenas Daniel e Lorena se sentaram. Ele estava impecável em uma camisa preta, enquanto ela usava um vestido que encontrara no guarda-roupa. O silêncio pesava entre eles, quebrado apenas pelo som dos talheres. Lorena não suportou. O senhor sempre vive assim, sozinho em uma casa tão grande. Daniel levantou o olhar por um instante, mas não respondeu de imediato. Apenas bebeu um gole do vinho em sua taça. Então disse: "O silêncio é mais leal que as pessoas." Ela o fitou intrigada, mas ele desviou o olhar como se tivesse dito mais do que gostaria. O jantar terminou sem mais palavras. Daniel se levantou, desejou-lhe boa noite de forma protocolar e retirou-se para sua ala da mansão. Lorena permaneceu à mesa por alguns instantes, olhando ao redor, sentindo-se perdida. Era como se fosse uma estranha em território inimigo, e no fundo de si mesma, temia que aquela semana fosse longa o suficiente para destruí-la por dentro. Quando decidiu recolher-se, caminhou sozinha pelos corredores silenciosos da mansão. As luzes amareladas criavam sombras nas paredes de pedra, e cada porta parecia idêntica à outra. Confusa, tentou lembrar-se da orientação que recebera, mas ao parar diante de uma das portas, girou a maçaneta. Estava trancada. Um arrepio percorreu sua espinha. Não havia motivo para aquele cômodo estar fechado, não em uma casa tão vasta. Encostou a mão na madeira fria da porta, como se pudesse sentir algo além dela, mas o silêncio do corredor apenas reforçou o mistério. Respirou fundo, afastou-se e, depois de alguns passos, encontrou finalmente o quarto certo. Enquanto fechava a porta atrás de si, não conseguiu evitar a sensação de que, por trás daquela porta trancada, escondia-se uma história que Daniel jamais gostaria de revelar. No dia seguinte, Lorena quase não viu Daniel durante. Apenas um breve e polido bom dia no café da manhã, antes dele sair apressado para trabalhar. O jantar daquela noite começou como o anterior, em silêncio. A mesa era longa, iluminada por um candelabro de prata, mas só 2 lugares estavam ocupados. Lorena sentia-se engolida pela grandiosidade daquele espaço, cada detalhe parecendo lembrá-la de que não pertencia àquele mundo. Daniel, por sua vez, comia em silêncio, observando o prato com a mesma concentração que dava aos contratos da vinícola. O tilintar dos talheres contra a porcelana era o único som entre eles. Lorena, incomodada, tentava puxar conversa, mas cada tentativa era interrompida por respostas curtas. Finalmente ele se levantou, caminhou até a adega embutida na parede e retornou com uma garrafa de vinho de coloração profunda. "É um dos meus rótulos mais raros", disse, quebrando o silêncio pela primeira vez. Poucas garrafas foram produzidas. Ele serviu uma taça para si, depois outra para Lorena, empurrando-a suavemente em sua direção. Ela hesitou. Não estava acostumada a beber, mas os olhos dele a encaravam com uma intensidade que a fez segurar a taça. O primeiro gole queimou levemente sua garganta, mas logo o sabor encorpado se espalhou, aquecendo-a por dentro. Lorena tomou outro e outro, até sentir uma coragem estranha percorrer suas veias. O silêncio que antes a sufocava, agora parecia um convite a falar. "Eu nunca entendi muito de vinhos", começou mexendo a taça entre os dedos. "Mas eu entendo de perdas." Daniel ergueu os olhos para ela, mas não disse nada. Apenas ouviu. "Minha mãe nos deixou quando eu tinha 10 anos. Sei", continuou a voz embargada. "Disse que não podia cuidar de 2 filhas e foi embora. Desde então foi só eu e a Maitê. Eu cuidei dela, ela cuidou de mim, mas agora sou só eu." O vinho fazia as palavras escorrerem como uma represa rompida. Lorena apoiou a taça na mesa, respirou fundo e prosseguiu. "Eu tenho medo todos os dias.
Medo de não conseguir dinheiro a tempo. Medo de acordar e ver que sua voz falhou, que ela não resistiu. E no meio disso tudo, eu nunca vivi nada. Nunca namorei. Nunca beijei alguém de verdade. Nunca tive tempo. Minha vida inteira foi cuidar dela. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Daniel permaneceu imóvel, os olhos fixos nela, mas sem reação alguma. Não houve palavras de consolo, nem julgamento. Apenas aquele olhar enigmático que parecia absorver cada detalhe. Constrangida pelo próprio desabafo, Lorena desviou o olhar e terminou o jantar em silêncio. Mais tarde, já na sala de estar, caiu no sofá exausta pelo peso de suas próprias palavras e pelo efeito do vinho. Encolheu-se como uma criança, os cabelos soltos cobrindo parte do rosto, e adormeceu ali mesmo. Daniel a encontrou assim quando voltou da biblioteca. Ficou parado por longos minutos observando-a. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. Não sabia o que era. Incômodo, talvez. Uma sensação estranha, como se aquela fragilidade exposta tivesse atravessado as barreiras de gelo que ele erguera ao redor do próprio coração. Sem dizer nada, inclinou-se, pegou-a nos braços e a carregou até o quarto. Deitou-a com cuidado na cama, puxou o cobertor até os ombros dela e, por um instante, deixou o olhar repousar em seu rosto adormecido. Depois se afastou em silêncio, mas levou consigo uma pergunta perturbadora. Por que, depois de tantos anos, ele finalmente se importava? Na manhã seguinte, Lorena acordou com a sensação estranha de ter dormido melhor do que em muitas noites. Por alguns instantes, esqueceu-se de onde estava até que a visão do quarto luxuoso a trouxe de volta à realidade. Lembrou-se do jantar, do desabafo que o vinho havia provocado, e corou só de imaginar o que Daniel poderia ter pensado. Após o café servido por uma funcionária, decidiu explorar a propriedade. O ar frio da serra a envolveu assim que saiu para os jardins. Caminhou entre os parreirais que se estendiam até perder de vista, sentindo o aroma das uvas maduras misturado ao perfume úmido da terra. Por um momento quase se esqueceu do peso do acordo que pairava sobre ela. De volta à mansão, percorreu os corredores silenciosos, observando detalhes que ainda não havia notado. Passou novamente pela porta trancada da noite anterior. Parou diante dela. Tocou a maçaneta fria. Continuava fechada. O coração acelerou, como se soubesse que ali dentro havia respostas para perguntas que ela ainda nem ousava fazer. Seguiu adiante, até encontrar a biblioteca. O espaço era enorme, com estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros encadernados em couro. O ambiente tinha cheiro de papel antigo e madeira polida, transmitindo uma atmosfera ao mesmo tempo acolhedora e solene. Enquanto caminhava entre as prateleiras, seus olhos pousaram sobre uma mesa. Sobre ela, um caderno de capa gasta chamava a atenção. Lorena se aproximou hesitante e abriu-o. O fôlego lhe faltou. Páginas e mais páginas de esboços em carvão e grafite mostravam o rosto de uma mulher. Olhos expressivos, cabelos longos, traços delicados. Era como se o artista tivesse tentado capturar cada detalhe daquela figura. Lorena virou mais algumas páginas e sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A semelhança com ela mesma era inegável. A forma dos lábios, a linha do maxilar, até mesmo o olhar melancólico. Tudo parecia ecoar seu próprio reflexo. Quem era aquela mulher? Estava tão absorta que não ouviu os passos firmes se aproximando. O que pensa que está fazendo? A voz grave e cortante fez o caderno escapar de suas mãos e cair sobre a mesa. Lorena se virou assustada. Daniel estava na porta, os olhos verdes faiscando de fúria, o maxilar rígido, a respiração pesada. Por um instante ele parecia outro homem, tomado por algo sombrio e incontrolável. Eu só estava olhando, balbuciou, encolhendo-se diante da fúria dele. Eu não sabia. Ele avançou, fechou o caderno com brutalidade e o segurou contra o peito como se fosse um objeto sagrado. Eu disse para não entrar aqui. É particular. As lágrimas brotaram nos olhos de Lorena, que deu alguns passos para trás. Me desculpe, eu não queria invadir. É que ela se parece tanto comigo. Basta! Interrompeu ele, a voz mais alta do que nunca. Saia! Agora! Lorena não pensou duas vezes. Virou-se e correu pelo corredor, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Trancou-se em seu quarto ofegante, com o coração em disparada. Deitou-se na cama e chorou baixinho,
assustada com a explosão dele, e ainda mais com a dor escondida por trás daquela raiva. Do outro lado da mansão, Daniel permaneceu na biblioteca, o caderno contra o peito. Seus olhos ardiam, mas não deixaram cair uma lágrima. Era mais fácil transformar dor em fúria do que admitir a verdade. Cada traço desenhado naquela página era uma cicatriz que jamais cicatrizara. Lorena passou o resto da tarde trancada em seu quarto, tentando controlar as lágrimas que insistiam em voltar. A explosão de Daniel havia sido brutal, mas o que mais a atormentava não era o medo dele, e sim a dor escondida em seus olhos naquele instante. Não havia apenas raiva na fúria dele, havia lembranças, havia feridas. Quando o relógio marcou 8 horas, uma funcionária bateu à porta para avisar que o jantar estava servido. Lorena hesitou em descer, mas sabia que não poderia se esconder para sempre. Respirou fundo, enxugou o rosto e foi até a sala de jantar. Daniel já estava sentado à cabeceira da mesa. Diferente da noite anterior, parecia mais cansado, menos blindado por aquela postura arrogante. O silêncio inicial foi denso, mas então ele quebrou a barreira. Sobre mais cedo, começou, a voz mais baixa do que o habitual. Eu perdi o controle. Não deveria ter gritado com você. Lorena o olhou com cautela, surpresa pela desculpa. Eu só fiquei curiosa. Desculpe se invadi seu espaço. Daniel respirou fundo, os dedos batendo de leve contra a taça de vinho. A mulher nos desenhos era Beatriz, minha noiva. O nome pairou no ar como uma sombra. Lorena sentiu o coração apertar, mas manteve-se em silêncio, permitindo que ele continuasse. Eu a amei como nunca amei ninguém. Disse, o olhar distante, como se visse a cena em outro tempo. Estava pronto para dar tudo a ela. Mas descobri que me traía. Justo na semana em que planejávamos anunciar nosso casamento, a raiva me cegou. Terminamos. E dias depois, ela morreu em um acidente de carro. As palavras caíram como pedras sobre a mesa. A confissão não tinha lágrimas, mas trazia a dureza de quem carrega cicatrizes profundas. Eu nunca mais me permiti sentir, completou ele, encarando agora diretamente Lorena. Não depois de Beatriz. Ela engoliu em seco, sem saber o que dizer. Seu coração doía por ele, mesmo que não quisesse. Algo em sua voz, em sua expressão contida, revelava um homem quebrado por dentro. Daniel tomou um gole do vinho e então, em um gesto inesperado, disse: "E sim." Sua voz tornou-se mais firme. Eu a escolhi por causa da semelhança. Você me lembra Beatriz de uma forma que me perturba. Lorena baixou o olhar. Parte dela se sentiu apenas uma substituta, um reflexo de um passado que ele não conseguia enterrar. Mas outra parte, contra sua vontade, desejava compreender o que havia além daquela dor. O jantar seguiu em silêncio, até que Daniel voltou a falar. "Amanhã vou levá-la para conhecer mais da propriedade", disse com calma, como quem oferecia uma trégua. "O que acha, Lorena?" Lorena apenas assentiu. Não havia mágica naquele momento, mas havia um início, uma rachadura no gelo. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, ela se perguntou se, sob toda aquela frieza, existia um homem ainda capaz de amar. Na manhã seguinte, Daniel cumpriu o que prometera. O céu da serra estava limpo, e a brisa fria trazia o perfume das videiras que se estendiam como um manto verde pelas colinas. Lorena o acompanhava em silêncio, absorvendo cada detalhe da paisagem. Era impossível não se encantar com aquele cenário que mais parecia um quadro vivo. "Este lugar está na minha família há 4 gerações", disse ele sem olhar para ela. "Meu bisavô chegou da Itália sem nada, trouxe apenas o conhecimento do vinho. O resto foi suor e obstinação." Lorena sentiu o peso de orgulho e dureza em suas palavras. "Ele deve ter sido um homem forte", comentou. Daniel olhou de soslaio para ela. "Mais do que eu jamais serei." Seguiram por um caminho de pedras, e Lorena, distraída ao observar uma pequena cascata que despontava ao longe, não percebeu que o salto da sandália prendeu-se em uma fenda. Um grito escapou de seus lábios quando o tornozelo torceu. "Lorena!" Daniel se abaixou imediatamente, os olhos verdes arregalados. Ela tentou se levantar, mas a dor a fez soltar um gemido. "Não consigo. Dói muito." Sem hesitar, Daniel passou o braço firme sob suas pernas e outro pelas costas, erguendo-a do chão como se fosse leve como uma pena. Lorena, surpresa, enlaçou instintivamente o pescoço dele para não cair.
O mundo pareceu encolher até caber apenas naquele espaço estreito entre os dois. O coração dela disparava. O dele, ela podia sentir, batia contra o peito forte tão próximo do seu. Os olhos se encontraram e, por um instante, o tempo parou. Daniel diminuiu o passo, como se algo o puxasse para ela. Seus rostos ficaram a centímetros de distância, o hálito quente dele roçando sua pele. Lorena fechou os olhos, como quem esperava um beijo. Mas, no último instante, Daniel desviou, apertando o maxilar como se travasse uma guerra interna. O ar entre eles pareceu vibrar com o desejo contido. Segure firme, murmurou, a voz mais rouca do que gostaria de admitir. Ela assentiu, mas o rubor em seu rosto a denunciava. O caminho de volta até a mansão foi silencioso, porém carregado de uma tensão quase insuportável. Cada passo que ele dava parecia ecoar dentro dela, e cada segundo em seus braços a fazia esquecer, por um breve instante, que estava ali por um contrato. Quando chegaram ao terraço, Daniel a colocou com delicadeza sobre uma cadeira e chamou um funcionário para trazer gelo. Endireitou-se rapidamente, retomando a postura fria, como se o que havia acontecido segundos antes tivesse sido apenas uma distração passageira. Mas Lorena sabia, por trás da rigidez calculada, havia um homem lutando contra algo que o consumia, e essa batalha silenciosa o tornava ainda mais enigmático. Naquela noite, Lorena desceu para o jantar esperando encontrar a mesa posta como sempre, servida pelos empregados. Mas, ao entrar na sala, surpreendeu-se. Não havia ninguém além de Daniel. Ele mesmo estava terminando de ajeitar os pratos sobre a mesa. Vestia uma camisa branca dobrada até os cotovelos, sem a formalidade habitual, e no ar pairava o aroma acolhedor de ervas e vinho. Foi você quem cozinhou? Lorena começou surpresa. Eu cozinho às vezes, respondeu ele em tom neutro, mas os olhos verdes tinham um brilho diferente. Não confio em ninguém para preparar certos pratos. O jantar estava simples, mas impecável. Massa fresca, molho encorpado com ervas colhidas no jardim e no centro da mesa, uma garrafa escura com o selo dourado da vinícola. Este vinho, disse ele, servindo as taças, é uma edição especial. Só foram produzidas 50 garrafas. Empurrou a taça em direção a ela, com um meio sorriso contido. Está sendo honrada com uma delas. Lorena riu baixo, quase tímida. Espero estar à altura da honra. O gelo entre eles se quebrou de forma inesperada. Durante o jantar, conversaram sem a rigidez que sempre os acompanhava. Daniel falou sobre sua infância nos vinhedos, as histórias do bisavô italiano que chegara ao Brasil sem nada, e até riu de alguns episódios da juventude. Era uma versão dele que Lorena jamais imaginara. Mais leve, mais humano. Ela também se abriu. Contou sobre os sonhos que tinha antes da doença da irmã, sobre como queria se especializar em neurologia, mas também em como, pouco a pouco, foi deixando de sonhar, porque sua prioridade se tornou Maitê. Enquanto falava, percebeu os olhos dele fixos nela, não com frieza, mas com algo que parecia admiração. Você fala dos seus sonhos como se já tivesse desistido deles, disse ele, sério, após um gole de vinho. Eu não desisti, respondeu Lorena, encarando-o com firmeza. Só deixei em pausa. Minha irmã precisa de mim mais do que eu preciso de qualquer sonho. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, estudando-a como se quisesse decifrar cada camada. Finalmente disse, você tem uma força que não percebe, Lorena, isso é raro hoje em dia. Lorena sentiu o coração disparar. O elogio soara sincero, diferente de qualquer outro que já recebera. Continuaram conversando até tarde, deixando o vinho soltar palavras que, em outro contexto, talvez jamais tivessem sido ditas. Lorena falava com brilho nos olhos sobre sua infância, as travessuras na escola, as tardes brincando com a irmã no quintal. Eu adorava quando minha mãe aparecia de surpresa com um bolo simples, cheio de velas tortas, disse ela, sorrindo com ternura. A gente ria porque, na pressa, ela sempre colocava a vela errada. Uma vez aos 10 anos, eu tive que soprar um 12. Daniel deixou escapar um breve riso, raro, contido. Imagino a cena. Lorena suspirou, apoiando o queixo na mão. Faz tempo que não tenho nada assim. Uma mesa com bolo, velas, gente cantando parabéns. O último foi, acho que aos 17. Depois vieram a faculdade, os plantões, os problemas com a Maitê, e aí aniversários se tornaram só mais um dia qualquer.
Daniel a observou com atenção. Só mais um dia? Repetiu. Sim. Ela deu de ombros distraída, girando a taça entre os dedos. Tanto que amanhã vai ser assim também. Só mais um dia. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem captura algo importante. Amanhã? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Lorena piscou, percebendo tarde demais o que deixara escapar. Um rubor subiu-lhe às bochechas. Amanhã eu faço 22, disse, quase envergonhada, como se fosse um detalhe irrelevante. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Daniel a encarou longamente, e pela primeira vez seus olhos verdes perderam a frieza habitual. Havia ali uma curiosidade nova, uma delicadeza contida. 22, murmurou, mais para si do que para ela, ainda tão jovem. Lorena desviou o olhar, mordendo o lábio para esconder o sorriso tímido. Nunca imaginaria que revelar algo tão simples pudesse mexer tanto com o ar ao redor deles. E, de repente, aquela noite já não parecia apenas parte de um acordo. Na manhã seguinte, Lorena desceu para o café ainda pensando no jantar da noite anterior. A conversa havia sido diferente de tudo que já tivera com Daniel. E, de certa forma, sentia que ele a havia visto de verdade, mesmo que por breves instantes. Quando entrou na sala, encontrou-o já à mesa, de pé, como se a esperasse. Vestia roupas casuais, mais simples do que de costume. Uma bermuda escura e camisa de linho clara, de mangas dobradas. O contraste com o homem sempre impecável em ternos a surpreendeu. Bom dia, Lorena, disse ele sem rodeios. Hoje não tomaremos café aqui. Lorena arqueou as sobrancelhas confusa. Como assim? Vá se trocar, ordenou, mas o tom era mais leve do que autoritário. Coloque uma roupa de banho e traga uma toalha. Ela franziu o senho, intrigada. Por quê? Daniel a encarou por um instante, um brilho misterioso nos olhos verdes. Apenas confie em mim. Curiosa e um tanto nervosa, Lorena fez o que ele pediu. Minutos depois, já pronta, seguiu-o até o carro que os aguardava. O trajeto foi silencioso, mas diferente dos outros silêncios entre eles. Havia expectativa, quase um suspense. Depois de alguns minutos, o veículo parou diante de uma trilha estreita. Eles seguiram a pé, Daniel à frente, guiando-a por entre árvores altas que filtravam a luz do sol. O som da água se fez ouvir primeiro como um sussurro distante, até que finalmente a visão se abriu diante deles. Uma cachoeira deslumbrante, despencando sobre rochas, formando um lago cristalino cercado por verde exuberante. No gramado, à sombra de uma árvore, uma toalha estava estendida, sobre ela uma cesta de piquenique. Lorena arregalou os olhos, surpresa. O que é isso? Perguntou, a voz embargada. Daniel abriu a cesta e retirou um pequeno bolo coberto de glacê simples, no topo uma vela solitária. Não é muito, disse, evitando encará-la diretamente. Mas achei que 22 anos não deveriam passar em branco. Então, resolvi preparar uma pequena surpresa para você. Lorena levou a mão à boca, emocionada. Ninguém havia preparado algo assim para ela há anos. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo corpo inteiro. Daniel é lindo, muito obrigada, sussurrou sem conseguir dizer mais nada. Ele acendeu a vela, entregando-lhe um olhar firme. Agora faça um pedido. Com lágrimas nos olhos, Lorena fechou-os por um instante, desejando em silêncio não apenas a cura da irmã, mas também a chance de viver algo que nunca tivera, ser amada. Soprou a vela e, quando abriu os olhos, encontrou o olhar dele fixo nela, intenso e arrebatador. Após o piquenique, Daniel a convidou para entrar na água. Lorena hesitou, mas logo se rendeu. A corrente fria os envolveu e eles nadaram até a queda da cachoeira. A água despencava com força, espalhando gotículas que cintilavam como cristais ao sol. Ali, no meio daquele cenário quase mágico, os olhares se encontraram de novo. Uma tensão no ar entre eles fazia a barriga de Lorena se contorcer. Desta vez, nenhum dos dois desviou. Daniel aproximou-se, lentamente, como se lutasse contra si mesmo. Lorena sentiu o coração explodir no peito, quando os lábios dele finalmente tocaram os seus. Foi um beijo intenso, cheio de urgência contida, como se ambos estivessem guardando aquele momento há muito tempo. Lorena enlaçou o pescoço dele, e por um instante, o mundo deixou de existir. Havia apenas ela e Daniel. Nada mais importava. Apenas aquele momento em que ela estava completamente entregue. Lorena queria que aquele beijo durasse para sempre, mas, de repente,
Daniel se afastou bruscamente. O olhar dele havia mudado. O calor dera lugar à frieza que ela já conhecia tão bem. Passou a mão pelos cabelos molhados, respirando fundo. Me perdoe, Lorena. Isso foi um erro, disse, a voz dura, quase fria. Acho melhor voltarmos. Lorena sentiu o coração despedaçar. Engoliu em seco, tentando não demonstrar a dor que a atravessava. Apenas assentiu em silêncio, seguindo-o de volta, enquanto cada passo parecia pesar toneladas. O aniversário, que poderia ter sido mágico, terminava com a cruel lembrança. Ela estava ali apenas por um acordo. Apenas isso. Mas seu teimoso coração já começava a dar sinais de que estava sentindo algo a mais por esse homem de fachada fria e dura, pois ela percebia nos pequenos detalhes que por baixo da armadura de Daniel havia um homem capaz de amar intensamente. O silêncio entre eles, desde a volta da cachoeira, pesava sobre Lorena como uma corrente invisível. O beijo, a rejeição, o olhar frio, tudo ainda ecoava em sua mente. Naquela noite, deitada em sua cama, não conseguiu pregar os olhos. A mansão parecia mais sufocante do que nunca, cada sombra nos corredores lembrando-a de que estava ali como uma estranha, refém de um acordo impiedoso. Movida por um misto de mágoa e curiosidade, Lorena decidiu sair do quarto. Caminhou pelos corredores silenciosos, até parar diante da porta que havia tentado abrir na primeira noite, a mesma que sempre estivera trancada. Mas dessa vez, para sua surpresa, a fechadura cedeu com facilidade. O coração disparou. Empurrou a porta lentamente, revelando um espaço diferente do restante da casa. Não havia luxo ou ostentação. O quarto parecia intocado, como se fosse um relicário de memórias. Sobre a penteadeira, fotos de uma mulher de beleza radiante. Remolduradas presas às paredes, espalhadas em caixas. Havia cartas dobradas com cuidado, algumas manchadas pelo tempo. E sobre uma mesa ao canto, desenhos e esboços de um rosto que Lorena reconheceu de imediato. Era a mesma mulher retratada no caderno que encontrara na biblioteca, Beatriz. Lorena aproximou-se, tocando de leve um dos papéis. Os traços revelavam delicadeza e afeto. Daniel, o homem frio e calculista que ela conhecia, havia desenhado cada detalhe com amor obsessivo. Era um lado dele que ela jamais imaginara. Vulnerável, apaixonado, humano. O que você está fazendo aqui? A voz cortou o silêncio como um açoite. Lorena se virou bruscamente. Daniel estava à porta, os olhos verdes faiscando de fúria. Eu só... gaguejou assustada. Saia! Agora! Rugiu, entrando no quarto e arrancando das mãos dela o desenho que ainda segurava. Não ouse mexer no que não lhe pertence. Lorena recuou um passo, mas algo dentro dela se incendiou. As lágrimas queimavam, mas não eram de medo, eram de indignação. Por que você faz isso? Gritou de volta, a voz trêmula mas firme. Por que se esconde de tudo que sente? Daniel congelou, os punhos cerrados. Você não sabe do que está falando. Sei sim, retrucou, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu vejo o jeito que me olha quando pensa que não percebo. Vejo como sua expressão muda, os sorrisos e risadas que você dá. A maneira como você cuida de mim, Daniel, como sua máscara de frieza se quebra por segundos. Você sente, Daniel, e luta contra isso. E não adianta negar. Ela avançou um passo, mesmo com a voz embargada, o coração martelando contra o peito. Você me afasta porque tem medo. Medo de se permitir de novo. Medo de sofrer. Medo de amar e perder. Mas eu estou aqui diante de você inteira, e você insiste em viver acorrentado a fantasmas. As mãos dela tremiam, mas as palavras saíam como um desabafo preso há dias. Você luta contra seus sentimentos como se amar fosse um pecado, como se fosse fraqueza. Mas sabe o que é fraqueza de verdade, Daniel? É se esconder, é fugir, é deixar o passado decidir o seu futuro. Os olhos dela se encheram ainda mais de lágrimas, a voz agora quase um sussurro. E eu não sou Beatriz. Eu não sou o seu passado. Eu sou a mulher que está aqui agora. E tudo o que eu queria era que você tivesse coragem de me enxergar. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras fossem facas atravessando seu peito. O olhar verde oscilou entre raiva e dor, mas nenhum som saiu de seus lábios. Em silêncio, ele se virou, fechando a porta atrás de si com força, deixando-a sozinha no santuário de memórias. Lorena caiu de joelhos,
os olhos fixos nas fotos de Beatriz. Pela primeira vez compreendeu a profundidade da prisão emocional em que Daniel vivia. Ele não apenas perdera uma mulher, ele havia perdido a si mesmo junto com ela. E agora, restava a dúvida: seria ela capaz de quebrar as correntes que o mantinham cativo do passado? No dia seguinte, o céu da serra fechou-se repentinamente, carregado de nuvens escuras que anunciavam um temporal. Quando a primeira trovoada ecoou sobre a vinícola, Lorena já estava recolhida em seu quarto, ainda abalada pela explosão da noite anterior. As palavras que havia lançado contra Daniel martelavam em sua mente, junto ao vazio doloroso que ele deixara ao sair sem responder. Logo a chuva desabou com violência. Rajadas de vento batiam contra as janelas e o som da água castigando o telhado preenchia cada espaço da mansão. De repente, um estalo seco foi seguido pelo breu total. A energia havia caído. O coração de Lorena disparou. O escuro absoluto, os trovões estrondando tão perto, era como voltar a ser criança. A lembrança a atingiu com força. Tinha apenas 8 anos quando ficara trancada sozinha em um porão durante uma tempestade semelhante, esquecida pela mãe que havia saído. Gritara até perder a voz, chorando no escuro, jurando a si mesma que nunca mais se sentiria tão impotente. Mas agora, ali, o pânico voltou com a mesma intensidade. Não, murmurou ofegante, encolhendo-se contra a cabeceira. As lágrimas escorriam quando a porta se abriu de súbito. Um raio iluminou o corredor atrás de Daniel, que entrou no quarto às pressas. Lorena? Chamou a voz grave, mas carregada de preocupação. O que houve? Ela mal conseguia falar, tremendo de medo. E eu... não consigo respirar. Daniel se aproximou rapidamente, ajoelhando-se diante da cama. Sem pedir permissão, tomou as mãos dela entre as suas, firmes e quentes. Olhe para mim, ordenou com voz firme, mas suave. Respire comigo, inspire. Agora solte devagar. Isso, mais uma vez. Lorena tentava, mas as lágrimas não paravam de rolar. O barulho da chuva parecia esmagá-la. Num impulso, Daniel sentou-se na cama e a puxou contra o peito. Os braços dele a envolveram em um abraço forte, protetor, como se quisessem blindá-la de todo o mundo. Está tudo bem, murmurou junto ao ouvido dela. Você não está sozinha. Não desta vez. O corpo de Lorena foi cedendo aos poucos, o choro diminuindo, o coração encontrando o ritmo no compasso das batidas firmes dele. Sentia o calor da pele, o perfume amadeirado misturado ao cheiro da chuva, a respiração constante que lhe servia de guia. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação de abandono deu lugar a algo diferente. Segurança. Ergueu o rosto levemente e encontrou os olhos verdes dele tão próximos, tão intensos. Nenhum dos dois disse palavra. Não havia necessidade. O silêncio falava por eles. Foi assim, aninhada nos braços de Daniel, que Lorena finalmente adormeceu. E quando ele percebeu, não teve coragem de soltá-la. Ficou ali imóvel, apenas observando o rosto sereno dela, como se naquele instante pudesse tocar algo que acreditava ter perdido para sempre. Paz. Na manhã seguinte, Daniel surpreendeu Lorena ao convidá-la para acompanhá-lo no trabalho. Ela aceitou curiosa para conhecer aquele universo que era tão parte dele. A vinícola se estendia como um mar verde sob o sol da Serra Gaúcha. Fileiras intermináveis de videiras desenhavam o horizonte, e os trabalhadores se moviam entre elas com ritmo e precisão. Daniel caminhava à frente, a postura ereta, os olhos atentos a cada detalhe. Lorena observava, fascinada. Era como se ali, em meio às parreiras e aos tonéis de madeira, Daniel encontrasse sua verdadeira identidade. Ele falava pouco, mas cada ordem era clara e respeitada. Os funcionários o olhavam com admiração e até afeto. Era rígido, sim, mas também justo. Cumprimentava cada um pelo nome, perguntava sobre as famílias e até ajudava um jovem funcionário a erguer uma caixa pesada, sem se importar em sujar a camisa. Ele é diferente do que mostra em casa, pensou Lorena em silêncio, enquanto caminhava ao lado dele. Aqui ele é parte de algo. Ele pertence. Durante o almoço na cantina da vinícola, Daniel a surpreendeu novamente. Em vez de uma refeição luxuosa, comeu o mesmo que os trabalhadores, sentado entre eles sem qualquer distinção. Lorena percebeu os olhares orgulhosos dos funcionários e sentiu o coração apertar. Havia um homem inteiro ali.
escondido sob a armadura de frieza que ele mostrava para o mundo. Na volta, o carro avançava pela estrada de cascalho em direção à mansão. O silêncio era confortável, mas Lorena não conseguia esconder o semblante triste. Você não gostou? Perguntou Daniel de repente, quebrando o silêncio. Seu tom não era frio, mas preocupado. Achei que gostaria de conhecer meu trabalho. Lorena ergueu os olhos para ele, surpresa. Eu gostei. Muito, respondeu com sinceridade. Só foi incrível ver como você é com eles, mas... Hesitou, mordendo o lábio. Mas o quê? Ele insistiu, a voz mais baixa. Ela suspirou, olhando pela janela antes de voltar-se para ele. Só fiquei triste porque está quase chegando o último dia. E eu não sei como vou embora depois de tudo isso. As palavras pairaram no ar como uma confissão proibida. Daniel a encarou, os olhos verdes intensos refletindo algo entre desejo e dor. Então, de repente, encostou o carro no acostamento, desligou o motor e se voltou para ela. Num impulso, puxou-a para si e a beijou. Foi um beijo ardente, apaixonado, carregado de toda a atenção que ambos vinham acumulando. Lorena correspondeu de imediato, os dedos se enlaçando nos cabelos dele, o corpo cedendo à urgência do momento. O mundo desapareceu. Havia apenas eles dois, finalmente rendidos ao que tanto negavam. Mas, tão abrupto quanto começou, Daniel se afastou. Ofegante, os olhos queimando de conflito, ele passou a mão pelo rosto como quem tenta recobrar a razão. Isso foi um erro, disse, a voz rouca, mas fria. O coração de Lorena despencou. Ela piscou, atônita, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Virou o rosto para a janela, o silêncio sufocando-a. Daniel religou o carro e retomou o caminho, sem dizer mais nada. Mas dentro dela, a ferida aberta por aquelas 3 palavras doía mais do que qualquer coisa que já havia sentido. De volta à mansão, Lorena tentou evitar encontrar Daniel durante o jantar, mas ele apareceu na sala, a mesa já posta. Estava mais sério que de costume, os olhos verdes escondendo algo que ela não conseguia decifrar. O silêncio entre os dois era denso, quase sufocante. Depois de alguns minutos, ele largou os talheres sobre a mesa com força contida, respirou fundo e a encarou. Lorena, começou a voz grave, carregada de tensão. Eu preciso ser honesto com você. Ela largou lentamente o garfo, o coração disparando. Sobre o quê? Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, como se as palavras custassem a sair. Sobre o que está acontecendo aqui, sobre nós. Lorena engoliu em seco, mas não desviou os olhos. Continue. Daniel se levantou, começou a andar pelo salão como uma fera enjaulada. Eu nunca deveria ter feito esse acordo, confessou, a voz mais rouca. Trouxe você aqui pensando que poderia controlar tudo, mas desde o momento em que entrou naquela porta, você tem me desarmado de uma forma que eu não consigo suportar, e eu não sei como agir. Lorena ficou sem fôlego. Ele parou diante dela, os olhos ardiam em intensidade. Eu não consigo te manter distante mesmo sabendo que deveria. Cada gesto seu, cada palavra, cada olhar, está mexendo comigo de uma forma perigosa, que me encanta, mas ao mesmo tempo me assusta. As lágrimas arderam nos olhos de Lorena, mas sua voz saiu firme. Perigosa por quê? Por você sentir, por finalmente deixar de ser esse homem de pedra e admitir que ainda tem um coração batendo, um coração que é capaz de amar e ser amado? Daniel fechou os olhos por um instante, como se ela tivesse atingido um ponto vulnerável. Eu perdi tudo quando me permiti amar uma vez. Eu jurei nunca mais me deixar viver isso. Então é isso? Interrompeu Lorena, levantando-se. Você prefere se esconder atrás desse muro de gelo para sempre, fingir que não sente nada, porque eu não consigo mais fingir, Daniel. Sua voz falhou, mas ela continuou. Estou cansada de agir como se nada estivesse acontecendo, cansada de esconder o que sinto toda vez que você me olha desse jeito e depois vira as costas. Daniel respirava com dificuldade, como se estivesse prestes a atravessar uma linha que jurara nunca ultrapassar. Ele se aproximou devagar, tão perto, que Lorena podia sentir o calor dele, a respiração descompassada. Você não entende, murmurou quase suplicando. Então me faça entender. Ela respondeu com lágrimas escorrendo, mas sem recuar. Porque eu não vou continuar vivendo essa mentira. Você mexe comigo, Daniel. Você me destrói e me salva ao mesmo tempo. E eu não consigo mais negar. O silêncio que se seguiu
Foi ensurdecedor. Eles se encaravam como dois mundos em colisão. Daniel ergueu a mão hesitante, tocando de leve o rosto dela, como se tivesse medo de que desaparecesse. Os olhos de Lorena se fecharam com o toque, uma lágrima deslizando pela pele até os dedos dele. Você é a minha perdição e minha salvação, Lorena, confessou ele num sussurro quebrado. E eu não sei se consigo sobreviver a isso. Lorena abriu os olhos, encarando-o com firmeza através das lágrimas. Então, não lute contra mim. Lute comigo. Daniel a puxou para si, num abraço desesperado, como quem finalmente se permitia sentir depois de anos de repressão. Não foi um beijo, não ainda, mas a intensidade daquele contato, dos corações batendo descompassados, era ainda mais arrebatadora. Naquele instante ambos sabiam, já não havia volta. Na manhã seguinte, Lorena vagava pela mansão em busca de silêncio para acalmar a mente. Os dias de frieza de Daniel a consumiam, mas ela não conseguia deixar de pensar nele. Cada gesto, cada palavra dura, escondiam algo que ela ainda não compreendia por inteiro. Foi assim que seus passos a levaram novamente até a biblioteca. O cheiro de madeira e papel antigo a envolveu, trazendo uma estranha sensação de conforto. Passou os dedos pelas lombadas dos livros, sem realmente ler os títulos, até que seus olhos foram atraídos para um cavalete encostado em um canto, coberto por um lençol de linho. Com o coração acelerado, Lorena puxou o tecido. Debaixo dele, um quadro inacabado. A figura de uma mulher tomava forma com traços habilidosos, cabelos soltos, delicadeza nos lábios, um contorno que revelava afeto e admiração. Mas os olhos estavam em branco, como se Daniel nunca tivesse conseguido pintá-los. Lorena se aproximou tocando de leve a tela, quase num carinho. Era Beatriz, não havia dúvida. Mas havia algo perturbador naquela ausência dos olhos, como se Daniel não tivesse conseguido enxergá-la por completo, ou não tivesse suportado encarar a própria dor. Foi nesse instante que Daniel entrou. "O que você está fazendo?" A voz dele soou áspera, mas havia mais cansaço que fúria. Lorena se virou devagar, surpresa, mas não recuou. "É lindo, mesmo incompleto." Ele caminhou até ela, os olhos verdes faiscando de desconforto. "Eu disse para você não mexer no que não é seu." "Eu não estou mexendo", respondeu firme. "Só estou olhando. E sabe o que vejo?" Pausou, respirando fundo. "Vejo um homem que amou tanto que se perdeu, e que, desde então, não consegue mais pintar, nem viver por inteiro." Daniel ficou imóvel, o maxilar travado. Lorena deu um passo à frente, encarando-o com coragem. "Você não terminou esse quadro porque não conseguiu ver além da dor, porque não suportou encarar os olhos dela." Ele desviou o olhar, mas ela insistiu. "Daniel, você pintaria um quadro meu?" Ele arregalou os olhos, confuso. "O quê?" "Me pinte", repetiu, a voz firme, mas os olhos marejados. "Me veja, não como um contrato, não como uma sombra do passado. Me veja como eu sou." O silêncio caiu pesado entre os dois. Daniel a fitava como se ela tivesse arrancado algo dele à força, mas não disse nada. Apenas virou-se bruscamente e deixou a sala, a respiração pesada ecoando pelos corredores. Lorena permaneceu diante do quadro, os olhos marejados. Sentia o coração doer, mas também sabia que de alguma forma havia tocado nele. Talvez mais do que qualquer palavra pudesse admitir. O tempo parecia correr rápido demais. Cada hora que passava era um lembrete cruel de que o acordo estava chegando ao fim. Para Lorena, os dias na vinícola tinham se tornado um labirinto de emoções. A dor da frieza de Daniel, os lampejos de ternura, o beijo roubado, a confissão velada, o abraço na tempestade, tudo a confundia, a dilacerava, mas também aprendia ainda mais a ele. Naquela noite, a última de sua estadia, a mansão parecia envolta em um silêncio quase sepulcral. Ao descer as escadas, Lorena encontrou a mesa da sala de jantar preparada com esmero. Toalha impecável, velas acesas, pratos de porcelana, taças de cristal refletindo a luz suave. Era uma cena romântica, mas a atmosfera estava carregada demais para permitir qualquer leveza. Daniel já a aguardava de pé ao lado da cabeceira. Vestia uma camisa preta, com os primeiros botões abertos, e parecia mais intenso do que nunca. Os olhos verdes a seguiram enquanto ela se aproximava, mas sem uma única palavra de boas-vindas.
apenas silêncio. Eles se sentaram frente a frente. Os talheres tilintavam contra a porcelana, mas o som era abafado pelo peso do não dito. Lorena mal conseguia engolir, sentindo o estômago revirar. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e naquele breve contato, ela percebeu que não era a única em tormenta. Havia algo nos olhos dele, um conflito sufocado, uma luta silenciosa. Mas Daniel desviou o olhar servindo vinho na taça dela com movimentos calculados. Última noite, disse, a voz grave, sem emoção. Lorena fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras fossem uma sentença. Sim, respondeu, quase num sussurro. O jantar prosseguiu assim. Palavras escassas, olhares furtivos, corações em guerra. O clima era tão tenso que parecia impossível respirar. Quando as velas já estavam pela metade, Daniel se levantou abruptamente. Contornou a mesa e parou diante dela, estendendo a mão. Venha, ordenou com a voz baixa, mas firme. Lorena hesitou, sentindo o coração disparar. Sabia o que vinha a seguir. O contrato, a promessa, o acordo feito com o diabo. Mesmo assim, colocou a mão na dele. Daniel a conduziu pelo corredor silencioso até a porta de um dos quartos. Cada passo ecoava como um martelar dentro dela. O coração batia tão alto que parecia preencher o ar. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. Lorena estava diante dele, trêmula, tentando encontrar forças para enfrentar o que viria. Daniel a observava em silêncio, o rosto tenso, os olhos brilhando em uma mistura de desejo e tormento. Naquela noite, o destino de ambos seria decidido. O quarto estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelo abajur suave ao lado da cama. O silêncio era tão profundo que Lorena podia ouvir a própria respiração, entrecortada pelo nervosismo. Daniel se aproximou devagar, o corpo tenso, como se cada passo fosse uma batalha interna. Quando parou diante dela, ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto. O gesto fez Lorena estremecer. Seus olhos se encontraram, os dela marejados, os dele incendiados de um desejo contido, misturado a algo que ela não conseguia nomear. Ele inclinou-se e a beijou. Não havia pressa, mas havia urgência. Era um beijo cheio de contradições. Paixão e dor, fome e resistência. Lorena correspondeu, entregue, mas quando as mãos dele deslizaram pela sua pele, seu corpo estremeceu de nervosismo. Daniel parou. Os olhos dele a examinaram com intensidade, percebendo a tensão que ela tentava disfarçar. Você está com medo, murmurou, quase como uma constatação. Não, eu... Lorena tentou negar, mas a voz falhou. Ele recuou meio passo, respirando fundo. Os olhos verdes ardiam como se uma luta silenciosa o consumisse. Eu não posso, disse de repente, a voz rouca, quase um sussurro. Lorena o encarou, atônita. O quê? Ele passou as mãos pelo cabelo, virando-se de costas por um instante, como se tentasse fugir de si mesmo. Quando voltou a olhá-la, seus olhos verdes demonstravam muita emoção. Eu paguei por uma noite com o seu corpo. Começou com a voz embargada. Mas o que você me entregou nesses dias foi algo que dinheiro nenhum pode comprar. O seu olhar, a sua bondade, a sua coragem. Isso vale muito mais do que qualquer acordo sujo que eu tentei impor. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Lorena. Daniel, ele ergueu a mão, mas não a tocou. Apenas a manteve no ar, como se tivesse medo de que o contato pudesse destruí-lo. Você me deu algo que eu não mereço, Lorena. E eu não vou roubar de você a sua inocência. Não dessa forma. Não é certo. A voz dele falhou, e ele desviou o olhar como se a própria dor fosse insuportável. Eu não sou o homem que você pensa. Eu sou quebrado demais. Errado demais. Lorena deu um passo à frente. Mas eu não quero outro homem. Eu quero você, Daniel. Só você. Daniel fechou os olhos como se aquelas palavras fossem uma sentença ainda mais dura. Respirou fundo, tentando se recompor, mas o silêncio que pairou depois era denso, cheio de tudo o que eles não conseguiam dizer. Lorena ficou diante dele, o coração em pedaços, mas também cheia de uma nova certeza. Ele a amava, mesmo que negasse, mesmo que fugisse. Ele a amava, e isso mudava tudo. O quarto permanecia mergulhado em silêncio após a recusa de Daniel. Ele estava de pé, distante, os punhos cerrados como se lutasse contra demônios invisíveis. Lorena, sentada na beira da cama, respirava com dificuldade,
as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Mas, de repente, algo dentro dela mudou. Não era medo nem desespero, era certeza. Levantou-se devagar e caminhou até ele. Daniel manteve os olhos fixos no chão, como se não tivesse coragem de encará-la. Daniel... Sua voz saiu baixa, mas firme. Ele ergueu o olhar e Lorena viu nos olhos verdes a dor, o conflito, o medo. Eu não quero o seu dinheiro, disse, colocando a mão sobre o peito dele, sentindo o coração disparado sob a camisa. Eu nunca quis. Eu só aceitei esse acordo porque estava desesperada pela vida da minha irmã. Mas hoje, fez uma pausa respirando fundo. Hoje eu sei que o que eu sinto é muito maior do que qualquer desespero. Daniel tentou protestar. Lorena, não faça isso. Não sacrifique. Ela o interrompeu, com lágrimas brilhando em seus olhos castanhos claros. Não é sacrifício, é escolha. A minha escolha. Eu quero me entregar a você. Não porque você comprou isso, mas porque eu amo você. Daniel a encarou atônito, como se aquelas palavras fossem impossíveis de acreditar. Amor, repetiu num sussurro quase incrédulo. Lorena assentiu, as mãos agora segurando o rosto dele. Sim, eu te amo, e quero que seja você. Quero que seja com você. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas, mas sua voz ainda era rouca, hesitante. Eu não mereço... Eu não quero alguém que mereça, sussurrou ela, aproximando-se. Eu quero você, exatamente como é. Então, antes que ele pudesse responder, Lorena o beijou. Um beijo doce, mas firme, carregado de tudo o que sentia. Daniel resistiu por um segundo, mas a barreira desmoronou. Ele a puxou para si com força, como se finalmente tivesse se rendido. O que se seguiu não foi o cumprimento de um contrato, mas a quebra dele. Cada gesto, cada toque, cada olhar era marcado por ternura e intensidade. Daniel a acariciava como se tivesse medo de quebrá-la, enquanto Lorena o recebia como quem finalmente encontra o lugar ao qual pertence. Não houve pressa, não houve frieza, houve entrega. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu que não estava mais preso ao passado. E Lorena, por sua vez, entendeu que seu amor não era uma fraqueza, mas a sua maior força. Ambos renasceram nos braços um do outro. O sol ainda não havia nascido quando Lorena abriu os olhos. A madrugada envolvia o quarto em penumbra, e o único som era a respiração tranquila de Daniel, adormecido ao seu lado. Por um instante, ela ficou apenas olhando para ele. Os cabelos levemente bagunçados, a barba por fazer, o semblante relaxado. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia em paz. Lorena sentiu o coração apertar. Se eu ficar, nunca mais terei forças para ir embora. Engolindo as lágrimas, ela deslizou devagar para fora da cama, tentando não despertá-lo. Cada movimento parecia um adeus sufocado. Vestiu-se em silêncio, as mãos trêmulas, e antes de sair, aproximou-se novamente da cama. Acariciou de leve o rosto dele, um toque delicado como se quisesse gravar para sempre a sensação da pele dele em sua memória. Sobre a mesa de cabeceira, deixou um envelope cuidadosamente dobrado. Dentro, algumas linhas escritas às pressas, manchadas por lágrimas. Daniel, obrigada por me dar muito mais do que um contrato. Eu não quero o seu dinheiro, nunca quis, na verdade. O que eu vivi aqui ao seu lado não tem preço. Eu não poderia aceitar nada em troca. Você tem o meu coração. Faça com ele o que quiser. Lorena. Quando fechou a porta atrás de si, o peito de Lorena parecia prestes a explodir. Cada passo pelos corredores da mansão soava como uma despedida eterna. Ao atravessar a entrada principal, a brisa fria da manhã a envolveu. O motorista já a esperava. Durante o trajeto até o aeroporto, ela manteve o olhar fixo na janela, os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima sequer. Não queria que ninguém visse sua dor. Ao entrar no avião, o coração pesava tanto que parecia difícil respirar. Deixava para trás não apenas a vinícola ou a semana que mudara sua vida, mas também o homem que aprendera a amar e que talvez nunca aceitasse esse amor. Enquanto as nuvens encobriam a serra, Lorena fechou os olhos e deixou que a dor silenciosa tomasse conta dela. Partira em silêncio, mas dentro de si, sabia, nunca conseguiria esquecer Daniel Ferraz. De volta a São Paulo, Lorena carregava o peso de um coração despedaçado. O silêncio do avião, a ausência do perfume dele, a lembrança da última noite,
Tudo parecia gritar dentro dela, mas não havia tempo para se entregar à dor. Sua prioridade era Maitê. Assim que chegou ao hospital, correu para o quarto da irmã. Encontrou-a mais desperta com uma luz nova nos olhos. Ao lado da cama, a médica folheava prontuários e sorria de forma que Lorena não entendia. Doutora? Perguntou sem fôlego. Aconteceu alguma coisa? A médica levantou o olhar satisfeita. Bem, aconteceu. Recebemos a confirmação de um pagamento integral para o tratamento da sua irmã. Todos os custos foram cobertos. Lorena ficou imóvel. O quê? Sua voz soou como um sussurro incrédulo. Uma doação anônima foi feita ontem, continuou a médica. Não só o tratamento inicial, mas os meses seguintes já estão garantidos. É raro vermos tamanha generosidade. O coração de Lorena disparou. Ontem, no dia seguinte à sua partida. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na beira da cama. Lorena, chamou Maitê sorrindo, sem imaginar o que se passava. Não é maravilhoso? Eu vou ter uma chance de lutar de verdade. As lágrimas desceram sem que Lorena pudesse contê-las. Abraçou a irmã com força, escondendo o rosto em seu ombro. Sabia. No fundo não precisava de confirmação alguma. Só havia uma pessoa no mundo capaz de fazer aquilo. Daniel. Mesmo depois de ela ir embora. Mesmo depois de recusar o dinheiro. Ele havia feito silenciosamente o que prometera. Não pediu nada em troca. Não quis reconhecimento. Apenas agiu. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Lorena encarou o teto escuro e deixou as lágrimas correrem livres. Cada lembrança dele queimava. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio. Daniel Ferraz podia negar em palavras, podia se esconder atrás da frieza, mas sua ação dizia a verdade que ele não conseguia admitir. Ele a amava. Enquanto isso, no interior do Rio Grande do Sul, a vinícola parecia a mesma. Os vinhedos se estendiam pelo horizonte, o sol dourava as parreiras ao entardecer, os funcionários cumpriam suas tarefas em silêncio respeitoso. Mas, para Daniel, tudo perdera o brilho. Os corredores da mansão, antes apenas solitários, agora ecoavam uma ausência. Cada canto carregava uma lembrança de Lorena. O riso tímido no jardim, o olhar curioso diante da biblioteca, a doçura do jeito como tocava as coisas, como se o mundo fosse feito de fragilidade. Ele tentou se convencer de que tudo não passara de um contrato. Uma semana. Apenas isso. Um acordo frio, claro, calculado. Mas toda vez que repetia essa mentira para si mesmo, o peito doía como se fosse esmagado por dentro. Foi numa madrugada silenciosa que ele entrou no ateliê. O cavalete estava ali, coberto por um lençol. Por semanas evitara aquele espaço, temendo os fantasmas de Beatriz. Mas dessa vez não era o rosto dela que queria pintar. Tirou o pano com um gesto brusco e, com mãos firmes, começou a traçar as primeiras linhas. O contorno de um rosto jovem, olhos castanhos claros, cabelos longos caindo em ondas escuras. A cada traço, uma lembrança. A cada pincelada, uma confissão silenciosa. Horas se passaram sem que percebesse. Quando por fim largou o pincel, encontrou diante de si não apenas um retrato, mas um pedaço da própria alma. Era Lorena, completa, inteira, olhos vivos, lábios cheios, um brilho que nem a tinta conseguia capturar por completo. Pela primeira vez, ele havia terminado algo que começara, e junto ao quadro, percebeu uma verdade devastadora. Nunca fora tão feliz quanto nos dias em que ela estivera ali. Nunca se sentira tão vivo. Aproximou-se, tocando levemente a pintura como quem busca alcançar a própria pele dela. O peito apertou. A frieza que cultivara por anos já não servia de armadura. Não depois de Lorena. Deixou-se cair na poltrona, os olhos fixos no quadro. Pela primeira vez, não havia Beatriz. Não havia passado. Só Lorena. E foi então que tomou uma decisão. Não podia continuar preso ao vazio. Não podia deixar que o orgulho, ou o medo, o mantivessem distante da única mulher que havia quebrado suas correntes. Ele iria atrás dela. O auditório estava lotado, flores enfeitavam o palco, e os familiares orgulhosos enchiam cada assento. Lorena, vestida com a beca azul e a faixa vermelha, estava entre os formandos de medicina. O brilho em seus olhos era a mistura perfeita de alívio, conquista e esperança. Maitê, já mais forte, a assistia da plateia, emocionada. Seus olhos marejados refletiam a vitória da irmã.
não apenas sobre os estudos, mas sobre a vida. Quando chamaram Lorena para o discurso, ela respirou fundo e subiu ao palco. O silêncio tomou conta do auditório. Ela segurou o microfone com mãos trêmulas, mas sua voz saiu firme. Quando comecei essa jornada, muitos disseram que eu não teria forças, que não tinha recursos, que não tinha tempo, que não tinha apoio suficiente. E muitas vezes, eu mesma acreditei nisso. Fez uma pausa, os olhos marejados. Mas eu descobri que quando amamos alguém, encontramos forças onde achávamos que não havia nada. As palavras ecoaram, e Lorena, sem perceber, deixou o olhar vagar pela plateia. Foi então que seu coração parou por um segundo. No fundo do salão, de pé, discreto, estava Daniel. Ele vestia um terno escuro, mas não era a roupa que a paralisava. Eram os olhos, aqueles olhos verdes, marejados, que a encaravam como se ela fosse o próprio milagre da vida. Lorena engoliu em seco, tentando recuperar o fôlego. Um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Hoje eu quero dedicar essa vitória à minha irmã, Maitê, que é a minha razão de lutar, disse, mas sua voz agora carregava um duplo significado. E também a alguém que me ensinou que por mais que tentemos fugir, o coração sempre encontra o caminho de volta para aquilo que realmente importa. Daniel baixou levemente a cabeça, como se aquelas palavras fossem dirigidas apenas a ele. A plateia aplaudiu de pé quando Lorena terminou o discurso, mas para ela, o mundo havia se resumido a um único olhar. E naquele instante, ela soube. Não importava quanto tempo tivesse passado, não importava o silêncio ou a distância. Daniel estava ali. Ele tinha voltado para ela. A cerimônia terminou em aplausos, flashes e abraços. Os formandos se misturavam à plateia. Familiares e amigos se emocionavam em cada canto do salão. Lorena, ainda segurando o diploma nas mãos, abraçava Maitê com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, minha irmã, disse Maitê com a voz embargada. Eu sempre soube que você ia chegar aqui. Lorena sorriu, mas seu coração batia descompassado. Os olhos procuravam no meio da multidão, e o encontraram. Daniel estava parado perto da saída, um pouco afastado da agitação, as mãos nos bolsos do terno, o corpo rígido, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Mas os olhos não escondiam nada. Eram verdes, intensos, marejados. Carregavam saudade, arrependimento, amor. Lorena caminhou até ele devagar, como se cada passo fosse um mergulho em sua própria coragem. Quando parou diante dele, a sala inteira pareceu desaparecer. Você veio, sussurrou a voz trêmula. Daniel respirou fundo, tentando manter o controle. Eu precisava te ver. Sua voz soava grave, quase rouca. Precisei de todo esse tempo para entender que a pior decisão da minha vida foi deixar você ir. Lorena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu esperei, mesmo sem querer, eu esperei. Ele deu um passo à frente, a mão erguida, mas hesitante, como se tivesse medo de tocá-la. Me perdoa, Lorena, por ter sido covarde, por ter me escondido atrás do meu passado. Eu tive medo de amar você, mas o medo não apagou o que eu sinto. Pelo contrário, as lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas havia um sorriso suave entre os lábios. Você foi o primeiro homem que me viu de verdade, Daniel. E agora eu posso te amar por inteiro. Ele não resistiu mais. Envolveu-a nos braços com força, como se tivesse esperado por aquele abraço a vida inteira. Lorena se agarrou a ele, sentindo finalmente a paz que tanto buscava. O beijo que se seguiu não foi apressado, não foi urgente. Foi pleno, profundo, cheio da promessa de que, dali em diante, não haveria mais silêncio, nem distância, nem contratos. Apenas amor. Quando se afastaram, Daniel encostou a testa na dela, sussurrando: Eu quero você para sempre. Não como um acordo, não como uma dívida, como a mulher da minha vida. Lorena sorriu entre lágrimas, o coração explodindo de felicidade. E eu quero você exatamente como é, inteiro. Ao lado deles, Maitê observava com um sorriso emocionado. Pela primeira vez, via a irmã não apenas vencendo a vida, mas sendo amada como merecia. Naquele salão de formatura, entre lágrimas e sorrisos, Daniel e Lorena finalmente se encontraram. Não mais como dois mundos distantes, mas como um só coração. O jatinho particular pousou suavemente na pista particular da vinícola. Lorena observava pela janela a paisagem que tantas lembranças lhe trazia. As parreiras alinhadas como soldados silenciosos,
a imensidão verde que se estendia até o horizonte, o vento suave que balançava as folhas como uma canção antiga. Mas dessa vez, seu coração não estava em guerra, estava em paz. Daniel, sentado ao lado dela, segurava sua mão com firmeza, como se quisesse garantir que nada poderia separá-los novamente. "Bem-vinda de volta", murmurou, seus olhos verdes refletindo ternura. Ao atravessarem os portões da mansão, Lorena sentiu um arrepio. Cada detalhe lhe trazia lembranças da semana que havia mudado sua vida. Mas agora, tudo parecia diferente. O peso não era o mesmo. O silêncio não era sufocante. Foi quando entrou no salão principal que seu coração parou. Ali, diante dela, em cima da lareira, pendurado na parede, estava um quadro. Ela mesma. O retrato era tão real que parecia que respiraria a qualquer momento. Os olhos pintados brilhavam com uma vida intensa, e Lorena reconheceu o carinho em cada pincelada. Aproximou-se emocionada e tocou de leve a moldura. "Daniel, você pintou." Ele se aproximou por trás, a voz baixa, carregada de emoção. "Eu tentei, mas nenhum pincel é capaz de capturar quem você realmente é." Lorena virou-se, os olhos marejados. Foi então que percebeu. Daniel estava de joelhos. Nas mãos, um pequeno estojo de veludo. Dentro dele, um anel simples, mas belíssimo, que refletia a luz suave do salão. "Lorena", sua voz falhou por um instante, mas ele continuou, firme. "Eu não tenho muito a oferecer além de mim mesmo. Um homem marcado por erros, cicatrizes e medos. Mas se você aceitar, eu quero passar o resto da minha vida provando que o nosso amor não começou em um contrato, mas de algo que nenhum de nós pôde controlar." As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Lorena. "Daniel", sua voz tremia, mas o sorriso iluminava seu rosto. "Você não precisa provar nada, eu já sei." Ela caiu de joelhos diante dele, segurando seu rosto entre as mãos. "Sim, 1000 vezes sim." Daniel colocou o anel em seu dedo, e quando se beijaram, foi como se todas as sombras do passado tivessem sido dissipadas. Naquele momento, diante do quadro que simbolizava a transição entre dor e amor, Daniel e Lorena selaram seu futuro. Não havia mais dívidas. Não havia mais acordos. Apenas uma promessa: viverem juntos inteiros para sempre. Alguns anos haviam se passado desde aquele dia em que Daniel, ajoelhado diante do quadro, pediu Lorena em casamento. A vinícola, antes marcada por silêncio e solidão, agora era um lar pulsante de vida e alegria. A mansão já não parecia fria. Corredores estavam preenchidos por fotografias, risadas ecoavam entre as paredes, e o jardim que Lorena tanto admirava florescia com cores ainda mais vibrantes, como se a própria terra tivesse renascido junto com eles. Na varanda principal, Daniel caminhava de um lado a outro, observando as parreiras iluminadas pelo sol da manhã. O homem que um dia se escondia atrás da frieza, agora sorria com naturalidade. A barba por fazer ainda marcava seu rosto forte, mas os olhos verdes antes endurecidos brilhavam de serenidade. Atrás dele, uma voz suave o chamou. "Daniel, vem aqui." Lorena apareceu com seus cabelos longos soltos, a barriga arredondada sob um vestido leve. O sorriso em seu rosto era de paz absoluta. Ela esperava gêmeos, 2 meninos que já tinham nome, Luca e Teodoro. Daniel caminhou até ela e, com um gesto delicado, se ajoelhou diante da barriga, depositando um beijo carinhoso. "Mal posso esperar para conhecer vocês, meus filhos", murmurou a voz embargada. Lorena afagou os cabelos dele, emocionada. "Eles terão o melhor pai do mundo." Ele ergueu os olhos para ela, e naquele instante não precisou dizer nada. O olhar falava por si. Gratidão, amor, entrega. Maitê, agora recuperada e radiante de saúde, surgiu na varanda, trazendo uma bandeja com café. Ao vê-los juntos, sorriu com ternura. "Vocês dois ainda me emocionam", brincou. "É como assistir a um conto de fadas de perto." Lorena riu e a abraçou. "Você também faz parte desse conto, Mai. Nada disso seria possível sem você." Mais tarde, todos caminharam juntos pelos vinhedos. O sol dourava as folhas, os cachos de uvas começavam a amadurecer, e a vida parecia perfeita. Daniel segurava a mão de Lorena com firmeza, como sempre fazia, como quem jamais permitiria que ela escapasse novamente. "Sabe, Lorena", disse, olhando o horizonte, "eu achava que felicidade era uma mentira, mas você me mostrou que quando o amor é verdadeiro, ele cura até as feridas mais profundas.
Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. E eu achava que minha vida seria só luta e sacrifício. Mas você me mostrou que também mereço ser feliz. Naquele instante, o vento soprou suave entre as parreiras como uma bênção invisível. Ali, entre os vinhedos que testemunharam dor e renascimento, Daniel e Lorena viviam sua maior colheita, o amor eterno, transformado em família, em futuro, em esperança. E assim, no coração do Rio Grande do Sul, eles escreveram o capítulo mais belo de suas vidas. Essa foi a história de Lorena e Daniel, um amor que nasceu em meio à dor, mas floresceu na esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.